Abrir em 1 de Reis 17, 13. Elias, um profeta de Deus, agarrou e disse, por causa de tudo que o rei havia feito e os israelitas estavam a fazer, que não ia chover mais sobre a terra. E ele depois foi para um ribeiro, para onde Deus lhe disse, para um ribeiro, e lá foi alimentado pelos corvos e bebia da água do ribeiro. Só que aquele ribeiro também se secou e ele foi para Sarepta, porque Deus lhe disse que havia lá uma viúva que ia sustentá-lo. Quando chegou lá, viu uma mulher, e então pediu-lhe um pouco de água, e ela lhe deu um pouco de água, e depois pediu-lhe de comida. E ela disse que não tinha, que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. E que ia comer para ela e para o seu filho, porque acabara a comida toda. E Elias lhe respondeu. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Então, mas pensamos nós, então, mas ela já estava a passar fome. Como é que ele tem a ousadia de lhe pedir primeiro para ele? Tudo tem a ver com a palavra de Deus. Dai e ser-vos-á dado, por medida recalcada e sacudida. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Ela semeou nele um pouco de farinha e um pouco de azeite, e não faltou mais. Então, mas primeiro para ele, honra o Senhor que eu estou fazendo, e com as primícias, com os primeiros frutos da tua renda. Então, mas mesmo estando a passar necessidades, você tem um pouco. E desse pouco, tira um pouco só para Deus. Honra o Senhor. Só um pouco. Não é preciso ser muito. Só um pouco. Deus vai ver o seu coração, não o que você está a dar. Vai ver o seu coração. Está a entender? É o seu coração. Não é a dádiva ser muito ou pouco. Não, é o seu coração. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Porque és tu que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar. 1 de Reis 18.
38. O título é Depressão. É uma situação muito complicada que pode acontecer a algumas pessoas. A mim já me aconteceu. E a depressão muitas das vezes veio por causa de algo espiritual. Por isso é que pode também acontecer a todo aquele que já aceitou Jesus. Porque a pressão muitas das vezes é mais forte do que nós estamos preparados para aguentar. Embora Deus diz que não nos deixa tentar acima do que podemos, mas sabemos que às vezes a pressão é tão grande que nós temos que perceber a quem devemos recorrer. A depressão é algo que nos põe e coloca num estágio tal em que não vemos solução. Muitas das vezes é pela depressão que as pessoas são levadas ao suicídio. E eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que perceber o porquê para depois perceber a solução. Muitas vezes a depressão, principalmente aqueles que já aceitaram Jesus, a depressão vem por alguma coisa que está a acontecer à sua volta, em que vocês veem que não há solução. Mas a maioria das vezes vem quando algo de bom está para vir para vocês. Você diz, mas algo de bom? Como assim? O diabo vai tentar de tudo, para nos fazer derrotar. Para nos fazer afastar do caminho de Deus. De nós pensarmos que é Deus que está a fazer as coisas de mal. Mas se nós pensarmos um pouco, então se Deus é bom e tem tudo o que é bom, como é que Ele nos ia dar alguma coisa de mal? É estranho, não é? A não ser o que está escrito, mal não virá ao homem sem causa, a não ser que fosse-me provocado alguma coisa porque nós fizemos. Não sendo assim, como é que Deus nos pode dar alguma coisa de mal? Não pode. Mas a prova como a depressão pode vir a qualquer pessoa aconteceu realmente com um homem de Deus. O mesmo homem de Deus, quando eu vos falei agora mesmo sobre a área financeira, o mesmo homem de Deus que falou que não iria mais chover sobre a terra, este homem de Deus também fez com que não faltasse farinha e não faltasse azeite. Esse homem de Deus agora foi chamado por Deus para vir ao rei outra vez, que ele tinha dito que não iria chover mais sobre a terra. E então ele chega ao pé do rei e diz assim, manda-me chamar a todos os profetas que não cultam o Deus Altíssimo, que cultam o outro Deus, o Deus Balaão, Baal. E então vieram todos os profetas. E estes outros profetas eram 420, penso eu. Penso que eram 420. Eu queria só... não, 450 homens. Vieram 450 homens. Desses 450 homens, também chamaram a todo o povo, a todos os israelitas, para que viessem a um determinado sítio. Quando lá estavam todos os 450 profetas, o rei e também todo o povo, Elias se levantou e disse, por que é que vocês continuam a se afastar de Deus? Por que é que vocês continuam a ir por
Baal ia ir por Deus. E então ele virou-se e disse assim: vamos fazer uma coisa. Dê-nos dois animais. E nós vamos preparar um holocausto para um e para o outro. Portanto, aqueles que são Baal, agarrem, esses profetas, façam um altar de sacrifício, ponham lá a lenha, ponham o animal e clamem ao seu Deus. E o Deus que responder pelo fogo, esse será Deus. Todo o povo achou boa essa palavra. E então começaram os profetas. Baal começaram a fazer, fizeram o altar, colocaram a lenha, colocaram o animal cortado já e começaram a clamar ao Deus deles. Você pode ver isso, eu disse-vos para abrir agora em 1 de Reis 18:38, correto? Pronto. Neste capítulo todo você pode ler o que eu tenho estado a contar. E depois o que é que aconteceu? Eles estiveram desde manhã até o meio-dia a clamar a Baal. Inclusive, como era hábito, eles cortavam-se com facas. Saía sangue, cortavam-se com facas e tudo mais, mas continuavam a clamar a Baal. Até que chegou uma altura, ao meio-dia, isto foi desde manhã até ao meio-dia, até que Elias começou a gozar com eles. Então, falem mais alto, se calhar ele está a dormir. Se calhar o vosso Deus não vos está a atender porque está distraído com outra coisa qualquer. Começou ele a gozar. Até que ele chegou e começou ele a construir o altar dele. E agarrou 12 pedras, as 12 tribos de Israel, e começou a construir o altar. Depois de construir o altar, pôs lenha, pôs o animal lá em cima e depois pediu ir buscar água. E toda a gente começou a ficar a olhar para ele. Água? Sim. Derramai a água sobre o altar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu acho que toda a gente sabe, quando nós agarramos em lenha, e se ela está úmida, basta estar úmida, já para conseguir pegar o fogo já é muito difícil e ele vai fazer muito fumo para conseguir pegar o fogo. Mas, se ela estiver encharcada, mais vale esquecer, porque não há fogo que dê. Não há fogo que consiga. Então, ele mandou molhar 3 vezes, de tal forma que a água escorria de tal forma que havia um rego à volta do altar e até esse rego estava cheio de água. E toda a gente estava de boca aberta a olhar para ele. O que é que ele estava a fazer? Então, mas ele não vai. O que é que ele vai fazer? E ele então vem e ora a Deus. E nessa oração ele diz: Senhor, que venha fogo dos céus e consuma o teu altar. E vejam a resposta de Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Os outros estiveram desde manhã, porque começaram todos de manhãzinha, foram todos para lá, então começaram desde manhã e estiveram de manhã
até ao meio-dia, e o Deus deles nada fez. Elias faz uma oração e foi o suficiente para vir fogo do céu e consumir todo o altar. Mas não consumiu o altar, não pegou fogo, não. O fogo, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Portanto, o animal que lá estava, a lenha, as pedras, o pó, consumiu tudo. E ainda lambeu a água que estava no rio. Até que todo o povo reconhecer só o Senhor é Deus. Logo que o povo todo reconheceu que é Deus, Elias virou-se e disse, versículo 40, e Elias disse-lhe, lançai mão dos profetas de Baal, e nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro Quisson, e ali os matou. 450 homens. Então, mas o que é que isto tem a ver com depressão? Porquê é que você está a contar esta passagem e porquê é que isto tem a ver com a depressão? Grande parte das vezes a depressão vem a homens e mulheres de Deus por causa de esgotamento espiritual. Você às vezes deita-se para dormir e quando acorda mais cansado do que quando se deitou. De certeza que a alguns já aconteceu isso. E você diz, mas como é que é possível? Eu deitei-me, estive a dormir, como é que é possível acordar mais cansado? Eu vou-lhe contar uma coisa, o seu espírito não dorme. Nunca. O seu corpo descansa, mas o seu espírito nunca dorme. E há ataques que podem vir e o seu espírito luta. Você está a perceber? Quando se está envolvido numa luta espiritual, o nosso desgaste a nível espiritual é muito maior. E quando o nosso espírito está cansado, nós notamos muito mais no nosso corpo do que qualquer outra coisa, do que propriamente o cansaço no corpo. Você diz, está bem, mas ele agarrou e matou 450 homens. Pronto, ele estava cansado no corpo. Não, ele estava cansado espiritualmente. Porque estes homens, 450, serviam a Baal, mas verdadeiramente estavam a servir ao diabo. Jesus disse uma vez assim, quem não é por mim é contra mim. Porquê? Porque quem não está a servir a Deus está a servir ao diabo. Ah não, mas eu não estou a servir a ninguém. Está. Muitas das vezes é utilizado para... E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Quando se depara com uma luta espiritual para homens e mulheres que estão a servir ao diabo, a nossa luta espiritual é muito mais forte. Por isso, nós temos na igreja intercessores, por isso você se deve reunir numa igreja. Porquê? Porque eu uma vez deram-me um exemplo, eu nunca mais esqueci. Se você agarrar em carvão e o carvão estiver ateado, não é? Você tem uma fogueira. Mas se você tirar um carvãozinho desses e meter sozinho, esse carvão vai se apagar mais depressa do que a lareira. Porque está sozinho. E assim somos nós, quando nós estamos reunidos numa igreja, quando estamos entrelaçados e ligados a uma igreja, somos conhecidos. Há pessoas a orar por nós. Nós estamos a orar pelos outros. E isso faz com que as nossas chamas se tornem mais fortes. E nós possamos ir em frente mais, porque estamos a orar uns pelos outros.
E a oração feita uns pelos outros vai fazer-nos sarar, vai nos fazer curar, nos vai fazer proteger a todos. Elias ficou esgotado espiritualmente. Embora a palavra de Deus não diz, mas ele esgotou espiritualmente. Ele não estava em depressão, mas depois ficou em depressão. E eu quero-vos mostrar quando é que ele ficou em depressão. 1 de Reis 19, 2. O rei contou a Jezabel, a rainha, porque estes profetas de Baal serviam à rainha. E o rei Acabe contou a Jezabel o que é que Elias tinha feito e o que é que tinha acontecido. Ela não se importou de que Deus era Deus e que ele tinha feito descer fogo do céu. Nada. Ela não se importou disso. Importou-se foi em dizer ao homem de Deus, a Elias, o que é que ia acontecer com a vida dele. Veja o que está aqui escrito. Portanto, 1 de Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, e de certo que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto e caminhou um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava em depressão. Ele estava esgotado espiritualmente pela luta que tinha tido. Como é que um homem que o rei Acabe tinha dito que o matava e foi perante o rei. Depois enfrentou 450 homens. Como é que um homem ficou com medo de uma mulher? Ele entrou em depressão. Eu quero que você entenda o que é que se faz quando se está em depressão. Não faça o que este homem fez. O que este homem fez foi fugir. Fugir não resolve nada. Fugir, isto é a mesma coisa que alguém, às vezes nós vemos em desenhos animados, às vezes alguém que está a fugir do fogo, mas o fogo está agarrado a ele. Ele tem que fazer alguma coisa, enrolar-se no chão, ou mandar-se para dentro de água, ou qualquer coisa para fazer parar. Não é fugir, porque fugir não vai resolver. Da mesma forma, fugir não resolve nada, nunca. Você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Porque só buscando a Deus você vai ser abençoado. Só buscando a Deus você vai ter livramento. E Deus lhe vai mostrar como sair da depressão em que ficou. Deus lhe vai mostrar aquilo que você tem que fazer. Não pense que não é, infelizmente, não pense que não é uma coisa que acontece às vezes. Ou acontece poucas vezes a homens e mulheres de Deus. Não, acontece às vezes, bastantes vezes. E nós temos que perceber que a depressão não vem de Deus. A depressão vem do diabo, exatamente para nos fazer parar, para nos fazer afastar do objetivo que Deus quer que nós façamos. E você pode dizer, está bem, mas se aquela pessoa ou outra pessoa ou aquele não tivesse feito isto, ouça. Tudo, ouça,
Entenda uma coisa. O diabo é bom no que faz. Ele é bom no que faz. Ele consegue arranjar esquemas para nós acreditarmos no que ele está a tentar nos colocar. Eu contei há anos atrás eu estava a conduzir e comecei a sentir fortes dores de cabeça, aqui assim de lado. Comecei a sentir fortes dores de cabeça e eu orei, estava a orar e tal. E aparece uma pessoa que eu não via há algum tempo e comecei a falar, então, tudo bem, então onde é que trabalhava? Trabalhava ali, mas depois morreu, a pessoa morreu, começou a sentir umas fortes dores de cabeça e morreu. Quando ele disse aquilo, eu vi logo o que é que era. O diabo não só monta a mesa, coloca os pratos e depois imediatamente traz a comida. Ele monta tudo bem montado para que nós possamos acreditar no que está a vir até nós. Ele nos traz os sintomas. E depois vem alguém falar exatamente dos sintomas que estamos a ter, para nós acreditarmos no que é que está a acontecer. E se acreditamos e falamos, já está. Já tem. Quando ele se afastou de mim e eu fiquei sozinho outra vez, eu comecei a orar e comecei-me a rir. Eu disse, oh Satanás, eu sei o que é que estás a fazer. Eu não vou morrer de embolia cerebral. Nem vou ter problemas nunca na cabeça com embolias cerebrais no nome de Jesus. Da mesma forma, o diabo não conseguiu manter o povo israelita debaixo de uma adoração a um Deus que não é Deus, e então tentou colocar medo em Elias. E Elias, por causa de como estava esgotado espiritualmente, acreditou e fugiu. Depois um anjo lhe apareceu. Um anjo lhe apareceu e lhe disse, e lhe deu de comer e de beber. E ele adormeceu outra vez e depois acordou outra vez e disse, come e bebe. E ele comeu e bebeu. E durante 40, daquela comida e aquela bebida lhe deu para 40 dias. E ele andou 40 dias. Até que foi para uma caverna. E nesta caverna, Deus lhe disse, o que fazes aqui? O que é que fazes aqui? E ele então começou-se a queixar e a contar tudo, o que é que tinha acontecido e tal, e não sei o quê. E Deus lhe disse, 1 de Reis 19:11, logo a seguir, mais abaixo, um pouco, vamos ao versículo 11. 1 de Reis 19:11. E ele lhe disse, Deus lhe disse, sai para fora. Põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Isto é Deus. Esta voz mansa e delicada é tão mansa e tão delicada que se você estiver a tentar receber uma resposta de Deus e se estiver ocupado com a sua mente com outros pensamentos, você pode abafar a voz de Deus. A voz de Deus pode não ser ouvida por si, por causa dos seus pensamentos, daquilo que você está a pensar, daquilo, a vida, isto e aquilo, coisas, os problemas, e as circunstâncias e tudo. E, em vez de você ficar quieto e sossegado, para que Deus lhe possa dirigir a sua vida e ajudar.
voz mansa e delicada. Versículo 13. E sucedeu, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele volta a dizer a mesma coisa. E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. Qual seria a voz de Deus? Qual seria a resposta de Deus? Não, eu compreendo em que lugar estás, eu compreendo como estás. Não, não foi isso que Deus disse. Querem ver? Versículo 15. A resposta de Deus. E o Senhor lhe disse: Vai, volta ao teu caminho pelo deserto de Damasco. Vem e unge a Azel, rei sobre a Síria. Também a Ju, filho de Nissi, ungirás a rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safé, de Abel Noalá, mas não gelado. Ungirás a profeta no teu lugar. E há de ser que aquele que escapar à espada de Azel, matá-lo-á Jul. E o que escapar à espada de Jul, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus não se agradou nada de ele ter saído. É uma vez fui visitar uma pessoa que o marido tinha acabado de morrer. A pessoa estava com pensamentos até de suicídio. Ela nunca o falou, eu é que sabia. Eu fui lá para confortá-la, para animar essa pessoa. E sabe o que é que eu acabei por fazer? Fiquei mais duro do que alguma vez fiquei perante pessoas. Respondi de forma muito dura para ela. Porque Deus não se agrada de tomadas de posições de pessoas que veem só derrota. A palavra de Deus diz: se morremos, para o Senhor morremos, se vivemos, para o Senhor vivemos. E aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, esses são de Deus, pertencem a Deus, e Deus os guarda. Mas às vezes há circunstâncias, quer originadas por nós, quer através de circunstâncias que o diabo traz até nós, em que não são fáceis. Mas nós temos o nosso Deus a quem recorrer, a quem buscar, até em nós nos confortarmos, em que nos fortalecermos. Não é fugindo de Deus, não é fugindo das circunstâncias que as vamos resolver. É buscando a Deus. Por isso é que Deus não se agradou nada do que Elias fez. Mesmo. Portanto, quando qualquer pessoa entrar em depressão, por favor, pare. Fique quieto. Não deixe que as coisas à sua volta influenciem, embora eu sei que é difícil, porque é difícil. Às vezes somos assoberbados, vêm tantos pensamentos à nossa cabeça, vem tanta coisa que nos quer fazer derrotar. E nós, às vezes, com piedade, com pena de nós próprios, deixamos ir.
Mas Deus nos diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, não por nossa capacidade, mas porque Jesus nos amou. Nós somos mais que vencedores em todas as circunstâncias. Então, quando acontecer alguma coisa que não é fácil, você deve recorrer a Deus, ficar quieto e recorrer a Deus. Esperar em Deus, para Ele lhe dar a solução, para Ele o fortalecer, para Ele mostrar o que é que você tem que fazer. Nós estávamos aqui a adorar. E quando estávamos a adorar, eu e criança, brinquei muito, mas mesmo muito com Lego. E quem sabe as peças de Lego encaixam umas nas outras, mas só encaixam de uma determinada forma. Porque se não for colocado da forma correta, elas não encaixam. E Deus me estava a mostrar a mim que era assim que iria funcionar. Era assim que iria encaixar. Estava-me a mostrar a mim, eu estava a ver em visão e Deus estava-me a explicar, é assim que vai funcionar. É assim que vai encaixar. É assim que as coisas vão resultar na tua vida. Não te deixes abater por qualquer circunstância. Mas confia no teu Deus, que Ele está lá para te ajudar. Ouça, o que é tão impressionante, é que Deus não era preciso, ou Ele não necessitava de ter mandado Jesus à Terra. Não havia necessidade de Jesus morrer por nós. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não precisava ter feito nada disso. Nós podemos estar a andar a sei lá como nesta terra. No entanto, Ele nos ama. E é com isto em mente que nós temos que nos lembrar. As circunstâncias às vezes podem ser más. Às vezes nós podemos ver e estar a sofrer, e estar a passar por circunstâncias difíceis. Mas Deus é por si. Deus nunca o vai abandonar. Ouça, se nós não abandonarmos a Deus, Deus não nos abandona a nós. Nunca. Por isso é que ele diz, tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Você está a entender? Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus nos carrega com a sua presença. Pois é, exatamente como um telemóvel. Um telemóvel está descarregado. O que é que nós temos que fazer? Colocar na eletricidade do carregador e colocar no telemóvel para o carregar. Nós precisamos disso. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da unção de Deus. Para nós sermos carregados por Deus. Porque nós transportamos o Espírito Santo de Deus Altíssimo dentro de nós. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos que a presença de Deus fique mais ativa em nós. E isso só acontece quando nós buscamos a Deus. Só assim. Por isso é que há alturas da sua vida que uma mesma circunstância acontece em si e você é como não fosse nada. Você fala umas palavras e é o suficiente para desaparecer tudo. Mas a outras alturas a mesma coisa vem à sua vida. Acontece exatamente o mesmo. E você se deixa bater. Porquê? Porque a pressão foi maior. Porque você não estava tão cheio de Deus como devia estar. Ouça, nós precisamos de Deus. Constantemente nós precisamos de Deus. Todos os dias da nossa vida nós precisamos de Deus.
cada segundo da nossa vida. Há pessoas às vezes não, mas eu oro quando preciso, eu oro. Ouça, você precisa de Deus todos os dias, a cada segundo da sua vida. Se você vai entrar para o carro, ora quando entrar para o carro. Obrigada, Pai, por a viagem que vou fazer. Eu abençoo este carro, no mal se dará, não praga alguma escarata a ele. O que é que você está a fazer? Colocar Deus no carro e na sua vida. Você vai trabalhar. Obrigada, Pai, que o trabalho de hoje vai ser só bênção. Eu não vou ter problemas, em nome de Jesus, porque tu estás comigo e o mal me cederá. Você vai para a escola. Obrigada, Pai, que tu já me deste-me sabedoria tal que eu entendo toda a matéria e tenho sempre muito boas notas no nome de Jesus. Você quer atingir um trabalho, você quer atingir o objetivo. Obrigada, Pai, que eu já tenho isto, já tenho aquilo, já tenho, Senhor, és tu que me dás, no nome de Jesus. Ouça, há coisas que na minha vida que me marcaram muito. Eu já contei isto várias vezes, mas marcaram-me tanto que eu nunca mais esqueci. Eu queria um telemóvel na altura, os telemóveis não eram como agora. Havia telemóveis normais e havia uma espécie de smartphones que é iguais aos que agora há, mas na altura chamavam-se PDAs. Estes PDAs fazem uma coisa muito parecida ao que os smartphones atualmente fazem. E eu conseguia, através desse PDA, conseguir fazer consultas e para a minha profissão era muito bom. E era aquilo que eu queria. Era aquilo para eu tinha orado. E eu consegui arranjar um. E quando consegui arranjar um, eu estava no meio de uma reunião. Antes de começar a reunião, Deus disse-me assim: então gostas do telemóvel que eu te dei? E eu fiquei: espera aí, senhor, do telemóvel que tu me deste? Então, mas eu estou a pagar a prestações. E ele virou-se para mim e disse-me assim: olha para a tua carteira. E eu na altura usava uma carteira e tinha dinheiro lá dentro. Ele diz: abre a tua carteira e olha lá para dentro. E eu olhei para as notas e Deus me perguntou: quem é que te deu esse dinheiro? E eu baixei a cabeça e disse: perdão, Pai. Perdão, Pai. Tudo o que você tem, tudo o que você tem, tudo é dado de Deus. E se você achar que não é, experimente lá deixar de ter trabalho. Experimente lá deixar de ter trabalho. Você vai conseguir ter as coisas. Experimente lá você não ter saúde suficiente para conseguir trabalhar. Você vai conseguir ter as coisas. Eu só o quero fazer pensar. Porque nós devemos tudo, absolutamente tudo a Deus. Tudo. E quanto mais depressa nós percebermos isso, a nossa vida vai ser toda facilitada. Então, mas se é assim, então e agora? E agora é continuar a viver uma vida com Deus. Porque Deus dá-nos e não lança em rosto as coisas. Mas temos que entender que é dele que vem tudo para nós. Tudo. A saúde, a capacidade financeira, tudo. Então, sendo assim, quando você perceber que vem uma depressão, o que fazer? Cair aos pés de Jesus. Buscá-lo. Porque é Ele que nos vai fazer fortalecer. É Ele que nos vai capacitar para todas as coisas. Eu quero vos levar aqui a um... Vamos a Gálatas 6.2. Gálatas 6.2. Gálatas 6.2 diz: levai, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Você sabe que você deve orar pelas outras pessoas. Se você quer ser abençoado, ouça, se você quer ser abençoado numa determinada área da sua vida, tentem perceber alguém que esteja a passar o mesmo que vocês estão a passar. Por exemplo, alguém que está com falta financeira. Tente perceber alguém que esteja a passar com falta financeira. E comece a orar por essa pessoa. Então, mas você pode estar a orar por si, mas ore também por essa pessoa. E você vai ver que muito mais depressa, o seu assunto vai ser resolvido. Quando nós oramos por outras pessoas, nós estamos a cumprir a lei de Cristo, que se deu por todos, e nós estamos a dar pelos outros também, orando pelos outros, abençoando os outros. Ouça, a palavra de Deus diz para nós amar os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que se voltaram contra nós. Porquê? Exatamente por causa disso. Porque Deus quer que nós abençoemos e não amaldiçoemos. Porque é assim que Deus faz conosco. Abençoa-nos e não amaldiçoa. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Não deixe que o que está a acontecer faça levar para baixo. Mas olhe para cima. Uma das coisas impressionantes que acontecia na tenda da congregação, na tenda, quando se entrava no lugar santo, era impressionante. As paredes eram lindas, o teto era lindo, mas o chão era de terra. Para quê? Para fazer as pessoas olharem para cima e não olhar para baixo. Entenda uma coisa, não importa as circunstâncias, não olhe para as coisas terrenas, olhe para as coisas divinas, olhe para cima. Confie em Deus e só em Deus. E Ele vai fazer tirar do lugar onde você está. A única coisa que você tem de fazer é crer. Pedro andou sobre a água porque creu em Jesus. Mas depois creu mais nas coisas da terra e ia se afogando. Mas enquanto creu, andou sobre a água. As coisas impossíveis vão acontecer na nossa vida. Mas como é que você diz isso? Porque Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele vai fazer o possível acontecer na sua vida. Desde que você creia que é possível acontecer. Quando Jesus diz, alguém que disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. E o que ele estava a dizer é, você tem de crer, porque oração sem fé não funciona. Oração sem determinação da sua parte, que vai funcionar, vai acontecer, não funciona. Você tem de crer para poder receber. Amém? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vamos orar, vamos dizer, Pai, nós sabemos, como tu sabes, que as coisas às vezes não são fáceis. Que às vezes que as circunstâncias nos fazem abater. Às vezes a culpa nem é das outras pessoas, é de tudo o que acontece à nossa volta.
Às vezes foi a circunstância que nos levou a um estado tal que ficamos tristes, muito tristes. Mas, Senhor, Teu é o poder, Tu é a glória. Ajuda-nos, capacita-nos, para que possamos fazer a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Para que possamos glorificar-te constantemente, porque Teu é o poder, Tu é a glória. Tudo é Teu. E sabemos no que a Tua palavra diz que em todas as coisas somos mais que vencedores, porque Jesus nos amou. Porque Jesus morreu por nós. Não vamos olhar para as circunstâncias, mas vamos olhar para Ti, Autor e Consumador da nossa fé. Confiamos no Todo-Poderoso. Confiamos em Ti, Senhor. E sabemos que já vencemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. No nome de Jesus. Amém.